Então, e você, fofinho? Como começou? Não foi assim igual a dele, mas foi difícil também. Vim de família pobre. Humilde não, porque todo mundo é humilde, né? Se falar família humilde, não tem nada a ver com pobreza. Vim de uma família bem pobre, 10 irmãos. 10 irmãos? 9, comigo 10. Caraca. Meu pai conheceu minha mãe já tinha 5 filhos. Ah. Meu pai fez mais 4 e tinha uma. Aí eu fui o primeiro barbeiro na família. Barbeiro não, né? Cabeleireiro, que na época não falava barbeiro. Do lado da casa da minha mãe, dos meus pais, na época tinha um salãozinho da Dona Isaura. Meu, mó barato. Tiazinha fazia um monte de coisa. Ela atendia homem, mulher, criança, velhos. Desenrolada, né? Desenrolada. E eu ficava lá olhando, observando. Desde os meus 5 aninhos, assim, eu lembro. E com 9 anos de idade, foi o primeiro corte de cabelo. Eu peguei lá a maquininha dela, ela ia comprar cigarro ou pedia pra gente comprar cigarro. Mas quando ela ia comprar de pack, é pack que fala? Que vem um Deve monte... ser que vem aqueles pacotinhos. Um maço, né? É um Um maço, pacote. maço. Sim. Aí ela que ia. Eu lembro que era derby azul. Aí ela foi comprar e falou, cuida aqui pra mim, que eu vou lá comprar. Aí eu fui, peguei a maquininha, ela via ela virando a esquina. Peguei a maquininha, chamei meu primo, Caio, desce aqui. Aí eu comecei a cortar o cabelo dele. E quase zero, tipo, mordendo assim a cabeça dele. Nem o Aí conhecimento, ela- nem o conhecimento. Nenhum, 9 anos de idade. Só olhava, Olha, só olhava. Aí eu cortei assim, né? Só deu pra fazer a marca, né? A primeira marca. Aí ela voltou, não deu tempo. Saí correndo. Mas não adiantou. Ela chegou na minha mãe, conversou. Minha mãe chamou, falou, você tá doido? Se quebrar uma máquina dessa, eu não vou ter dinheiro pra pagar. A gente não vai ficar sem comer. Na época, eu acho que era aquela maquininha amarela da UOL. Ah, aquela de entradinha, a amadorazinha ali. Amadora. Mas era a top, né, na época. Pesadíssima. Sim, sim. Aí falei, meu, e agora? O que eu vou fazer, né? Se eu deixasse cair, tipo, pensando na minha cabeça, minha mãe me repreendendo, ela falou, você ia ficar sem comer, a gente ia ficar sem pão de manhã em casa, sem almoço, sem janta. Aí aquilo ficou martelando na minha cabeça, me frustrou criança. Eu não queria mais ficar lá. Mas quando arde algo no seu peito, mesmo com 9 anos de idade, pode ter o trauma que for. Eu acho que aquela chama que tem dentro de você, ela volta a acender. Desde que você coloca a lenha. Sim. E eu comecei a colocar essa lenha quando eu já tinha 14 anos. Então, dos 9 até os 14, brincando, empilhando pipa, jogando bola. Mas, de vez em quando, sabe? Aquela olhadinha lá pra dentro do salão, porque era do lado da casa da minha mãe. Aí eu falei, meu, preciso cortar cabelo de novo. Aí meu primo me chamou, falou que comprou uma maquininha de R$30, era naquelas barraquinhas. Aí eu fui e cortei o cabelo dele. Cortei, passei a Gillette, na época, aquela Gillette mesmo, Presto Barba. Amarelinha e A branquinha. Bic, É. a famosinha Bic. E fiz o corte. E aquilo começou a queimar no meu peito, real. Aí eu falei, preciso fazer um curso. E a família deu o apoio ou não? Não. Porque todo mundo, né, quer um filho seja médico, doutor aí, quer Sim. engenheiro, né? Não um barbeiro, né? A última E, coisa e é nem o cabeleireiro. É. Então, meu pai, ele chegou em mim e falou assim, eu não fiz filho pra ser cabeleireiro. Porque Ou tinha aquele seja, negócio do preconceito. preconceito. Você sabia Sim. que eu tive isso aí também. Eu sempre tive vontade. E aí eu conversei uma vez com a Érica sobre isso e eu vendia carro. 12 anos vendendo carro lá no Auto Shopping Internacional. Aí um dia eu cheguei pra Érica, eu já tinha pegado 2 fraudes, né, amor? 2 fraudes, já tinha ido pra delegacia. Aí só não fui preso, mas já enfiaram dentro da minha cara. Foi você. Quase, né? Quase. É, e até você provar que focinho de porco não é tomada, tá ligado? Já tomou uma coça. Sim. E aí eu cheguei e falei pra Érica, eu cansei. Eu virei um vendedor medroso, tá ligado? Os clientes chegavam... Se chegasse um cabeleireiro pra mim e falava, ó, eu ganho X, mas eu não tenho como comprovar, eu falei, é fraude. Sim. Aí eu fiquei medroso, cara. E aí eu cheguei pra Érica e a Érica me apoiou. Não, eu tô com você, vamos pra cima, é isso que você quer? Eu falei, ela, então tá bom, vamos. E aí eu parei de vender carro. Mas eu tinha vontade antes, mas tinha esse preconceito aí. Eu tinha medo do que nunca ninguém falou, mas eu tinha medo do meu pai falar isso aí. É, meu pai, ele... Pode falar. Eu mandei 2 fotinhas pra vocês. Tem que colocar aí, eu agradeço. Já vai Deve tá aí, ó. resumir aí, mais ou menos, o que ele tá falando. Ó o segredo aí, cadê? Ih, vai demorar, ela vai jogar demorar? ali até ele jogar Ah, então ali. vou Tá jogando aí, continuando vai falar. falando. Aí, desses 9 até o 14, esqueci de falar, meu pai me colocou pra trabalhar com um amigo dele, mecânico, fazia tudo, autoelétrico. Fiquei trabalhando lá com ele, ganhando R$30 por semana. Mas pra mim era muito gratificante, porque eu tava ganhando pra aprender uma profissão. Que eu olhava aquele cara ganhando, tipo, nenhuma troca de motor, numa troca de câmbio, 500 a R$2.000. Falei, meu, eu tô aprendendo e ainda tô ganhando. Então eu chegava em casa com os R$30, tipo, com maior gratidão.
Falava, Deus, obrigado por esses R$ 30 que eu ainda tô aprendendo uma profissão. Mas voltando pra barbearia, com 14 anos ela me pagou um curso. Essa mulher que tinha um salão do lado de casa. Ela pagou um curso pro sobrinho, pro neto dela e pra mim. Durante 3 meses. Chamava Tóquio, Minoru. Não sei se vocês conhecem. Minoru, oh, rapaz. Fiz curso lá no Minoru. A minha história começa lá também. Bombava lá, Bombava muito. Demais. Era o melhor curso do Largo do Japonês. Era uma escola ali, né? Bem top, mano. Era ele e o Rigas, que eu acho que, se eu não me engano, era primos. E um gordãozão lá alto, não esqueci o nome dele. Melancia. Ah, é mais ou menos isso. Melancia ou melãozinho. Acho que é mais ou menos isso. E, foi muito bom. Muito bom. Mas só que tava numas fases de transição lá na época. E eu acho que o professor lá que tinha saiu. Aí eu desanimei. Fui pra casa, fiquei na mesma pegada, pirando pipa, jogando bola. 14 anos, você ainda é moleque, na minha época era moleque. Não tinha responsabilidade nenhuma. E comecei a entregar uns currículozinhos. Que quando você começa a trabalhar, ganhar o seu dinheiro, comprar seu Kenner, né? Comprar seu Arc, que na época era seu Riff. Meu Deus, mano. Você fala, agora eu não preciso do meu pai nem da minha mãe. Então eu queria trabalhar. Aí eu trabalhei numa contabilidade dos 15 anos até os 17. Mas só que você começa a trabalhar legal, mas você começa a ficar preso demais. Quando você já cortou cabelo, você fica muito preso ali numa empresa, você fala, preciso da liberdade de novo. Porque você corta o cabelo, você sai ali, conversa com alguém, vai tomar um café, vai comer, quem fuma um cigarro. Tem uma liberdade incrível. E eu falei, preciso tomar essa liberdade de volta pra mim. Aí eu entrei num salão chamado Salão da Cris. Mas eu acho que foi um pouquinho, eu não tinha ainda 17, eu acho que foi um pouquinho antes. Entrei no Salão da Cris. Lá eu aprendi a fazer feminino, masculino, químicas em geral, luzes, tudo. Muito tempo você ficou lá, cara? Fiquei acho que 1 ano. 1 ano. Aí foi quando eu fiz 17, que eu tava pra 17, pra 18 eu entrei num salão chamado Manos Fashion Hair. Quando eu olhei esse salão, eu falei, Manos, tipo, uau, quebrada, Manos. Fashion Hair, tipo, coisa chique. Falei, quebrada com bagulho chique. Falei, mano, da hora, velho. É aqui que eu quero, que eu vou aprender. Por quê? Você falou pra ele do dinheiro, né? De ganhar grana. Era o salão que era mais caro da região. Era o salão mais caro. R$15 o corte. Em todo lugar era R$10. Lá era 15. Eu falei, é aqui. Por quê? Você ganha 50%. Pô, de R$15, R$7,50 ali. Eu vou voar. Vou comprar agora meu tubão de linha. Vou comprar agora meu difícil Kenner, no começo, vou comprar... né? Tava no ar que agora eu vou comprar um Riff. Lembra? Nossa. Agora eu vou comprar um Nike Shox 4 mola. Ou um 12 mola. A ideia era essa. Mas aí veio a responsabilidade também. Filho e tudo mais. Aí você já deixa tudo de lado, a vaidade, e começa a pensar nas prioridades. Aí eu falei, preciso agora manter a minha família, minha casa e meus filhos. Então você começa a ralar, pô. Começa a ralar. E quando eu percebi que eu tava ganhando dinheiro com o salão na área da beleza, foi quando o meu patrão foi viajar pra Bahia. Ficou 15 dias, contado de relógio, assim, 15 dias... Pum, ele voltou. E ele falou pra mim, guarda o dinheiro, não dá pra ninguém, a minha parte você me dá quando eu chegar. Aí ele chegou, fui pegar a parte dele, tinha R$3.500 em 15 dias. Aí eu olhei e falei, será que eu já peguei minha parte? Eu já tinha gastado, já, com fralda, com um monte de coisa. Aí ele, você fez isso daqui em 15 dias? Falei, fiz. Mas você não tirou sua parte por quê? Falei, não, já tirei minha parte. Aí ele, beleza, colocou no bolso correndo, né? Será que ele tá doido? Será que ele pegou mesmo? Falei, não, já peguei minha parte, já até gastei, nem sei com o quê. Aí eu falei, tô fazendo uma grana. Mas eu ouvi aqui no podcast passado que todo mundo vê as cachaças, mas ninguém vê os tombos. Ninguém. Durante os 15 dias na Bahia, eu tava fechando o salão 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Porque eu queria fazer grana. Eu tinha aquela garra de fazer grana. Era a sua oportunidade ali de começar, né? E de provar que era um cara diferenciado, né? Mano? Diferenciado. Aí que tá, que eu ia entrar nessa parte agora. Não só porque eu ficava 1, 2, 3 da manhã que eu ganhava dinheiro. Por que eu ficava 1, 2, 3 da manhã? Porque você tem cliente 1, 2, 3 da manhã, se você não é um cara diferenciado, você não vai ter. Às vezes nem 1 da tarde, 2, 3 da tarde. Então eu falei, eu tenho alguma coisa diferente. O que eu faço de diferente que as pessoas vêm até de madrugada fazer cabelo comigo? Aí eu comecei a pensar, a analisar, a me estudar. Era o que? O alisamento que eu fazia. Durante os 14 dias que ele ficou fora, né? Contando os 15, um dia para ir, um dia para voltar, os 13 dias, eu fiquei pensando, o que eu faço? Aí eu peguei esses 13 dias só alisando o cabelo, alisando o cabelo, alisando o cabelo, alisando o cabelo. Sódio?
Progressiva. Ah, na progressiva, sim. Progressiva. Na época era Yugi Hera, a melhor progressiva que tinha no mundo. É que na hora que ele falou alisando o cabelo, eu falei, né, mas tem um relaxamento aí. Não, inclusive eu aprendi a fazer progressiva com o Casimiro e só sei a técnica dele, filho. Não sei mais nenhuma, viu? Porque é a melhor do mundo. Mano, é top.